Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Sou Diogo Andrade, vou estar consigo nos próximos minutos e tenho a companhia do excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, professor Alan Menezes. É um gosto tê-lo connosco no estúdio do Rádio Clube de Angra. Presidente, falamos já há 15 dias, no caso foi na Marginal da Praia da Vitória, no âmbito das festas da praia, onde... Na véspera da grande chuvada. Na véspera da grande chuvada, exatamente, onde essa chuvada trouxe aqui alguns constrangimentos, não só na cidade, mas também caíram algumas árvores por aqui e por acolá. Sim. Mas a maior ocorrência, acho que foi mesmo aqui a nossa prainha, que infelizmente ficou não é bem uma ocorrência. Isto é uma questão que é bom que a gente fale dela com alguma profundidade, até para se perceber que este é um problema que vai existir sempre. Ou seja, a prainha está numa posição que leva a que cada vez que haja chuvas intensas durante a época balnear, esta questão se coloque. Tudo o que são os pluviais, os bueiros das ruas da cidade de Angra, ou melhor dizendo, todo o território que vai desde o topo da Serra de Morião até ao pátio da Alfândega, tudo drena para ali. Ou seja, quando chove muito, todas as valetas, todos os bueiros desta cidade e da zona periférica acabam por drenar para aquela zona. Naturalmente, quando isso acontece, e particularmente quando acontece depois de um período alargado sem chuva, como foi o caso, tudo o que é sujidade que está acumulada nas ruas ou que está acumulada dentro das próprias bueiros e sarjetas vai parar ali. Sempre que isso acontece isto. Claro que no dia a seguir ou 2 dias depois a situação já está normalizada, só que nós não podemos reabrir de imediato a zona balnear porque as análises da água têm um período de feitura de 3, em alguns casos 4 dias, dependendo da hora em que são feitas as colheitas. Logo, é claro que no dia não vale a pena estar a colher água, porque aí já sabemos que o resultado qual é. Tem que se esperar 1, 2 dias e a seguir fazer uma colheita e depois tem que se esperar 3 ou 4 dias para receber o resultado. A conclusão de tudo isto é que cada vez que haja uma chuva intensa, nós vamos ter a prainha fechada 4, 5 dias, às vezes uma semana, dependendo da data das colheitas. Isto é uma inevitabilidade, não há nenhuma questão técnica que resolva, porque na verdade a prainha está localizada exatamente no sítio onde desaguava a antiga ribeira que corria naquilo que hoje é a Rua Direita e que recebia as águas desta bacia hidrográfica toda, ou seja, de uma grande região aqui do sul da ilha. Portanto, em relação a isto não há nada a fazer, temos que aceitar... É um mal menor a prainha fechada do que as casas inundadas. Exatamente, não é? Isto é uma daquelas coisas que tem que acontecer e, portanto, ficamos todos a saber, aliás já o sabíamos desde há vários anos, que cada vez que haja uma chuvada intensa, vamos ter isto a acontecer. Claro que os lixos que estão pelas ruas vão-se acumular logo na prainha. E as bactérias que estão pelas ruas. E um outro problema que às vezes não se fala, mas que é bom falar, porque há muita gente que acha que isto não tem importância nenhuma, que são as ligações cruzadas nas casas das pessoas. A cidade de Angra tem uma rede de esgotos que é separativa. Temos 2 redes totalmente separadas, uma para as casas de banho e outra para os telhados, para os pátios e para outros espaços exteriores, que está ligado aos pluviais. O que acontece é que em muitas casas as pessoas não se dão ao trabalho de ligar à zona certa, porque às vezes dá mais jeito de ligar a casa de banho ao pátio ou ligar o pátio à casa de banho. O resultado é que cada vez que nós temos chuvadas, nós temos esgoto, que é esgoto que devia ter ido para a rede dos esgotos, que vai parar aos pluviais e claro que vai parar àquela zona quando isso acontece. Exato. E o inverso também é verdade. Nós cada vez que temos chuvadas intensas, temos uma afluência anormal de água na estação elevatória dos esgotos. Porquê? Porque há pátios e telhados que estão ligados aos esgotos. Isso também nos causa sérios problemas. Agora menos, porque já se construiu uma estação elevatória nova ali junto à Praça de Torres e, portanto, a estação cá em baixo está muito folgada e consegue acomodar estes picos. Mas é subterrâneo e, portanto, a água por tendência... Não, e o problema é que a bomba está dimensionada para um determinado caudal, que corresponde ao caudal dos esgotos domésticos. Não é para vir a chuvada parar dentro do esgoto doméstico. Portanto, quando alguém faz obras em casa, é muito importante mesmo que as ligações se façam ao ramal certo. Ou seja, tetos, pátios, liga-se para os pluviais, casas de banho e cozinhas, liga-se para o doméstico. Quando alguém troca estas 2 coisas, as também consequências depois aparecem, dificulta e causa grandes prejuízos a todos nós. Portanto, o que se passa é isto, não há nada de dramático, não há nada de extraordinário. Portanto,
temos que viver com isto este ano e todos os anos. Po- Sempre que haja uma chuvada, nem sequer vale a pena esperar pela notícia. Choveu, a prainha vai fechar. Neste caso foi a prainha, mas até poderia ser outra qualquer, desde que Não, localizada mais ou menos na Sim, mesma zona. felizmente para nós, no caso do Concelho de Angra, só temos a prainha numa zona tão vulnerável. Todas as outras, felizmente, estão em zonas que não têm tantos bueiros a correr para ali. A prainha é que recebe tudo o que é cidade, não é? Presidente, falando ainda em outras ocorrências, pelo que parece, não houve nada de muito grave. Sim, qual infelizmente o relatório não. que tem mais ou menos dos acontecimentos. Aconteceram pequenas coisas, que é normal nestas circunstâncias. E a verdade é que aí sim, eu também dar aqui um sinal de alguma felicidade pelos bons resultados, é que as obras que se fizeram começam a produzir resultados, estão a mostrar exatamente o seu valor. Aquilo que nós tivemos foram pequenas ocorrências que não têm grandes... E os investimentos são feitos exatamente para isso, para Exatamente. acontecer que aconteça em pequena escala. Em pequena escala. E, portanto, as coisas correram muito bem desse ponto de vista e, portanto, denota-se aqui uma razoável melhoria. Claro que isto convém dizer sempre, isto não é segurança absoluta. Claro. Porque se vier uma carga de água gigante, pois não há nada que aguente. Ou seja, para aquelas chuvadas, grandes chuvadas que antes causavam grandes problemas, está resolvido. Para as chuvadas excepcionais, pois vamos ter que lidar com elas, porque milagres não há. E temos sempre que nos preparar, porque não sabemos o dia da manhã. Exatamente, Presidente. até pode ser hoje à tarde. Exatamente. Falando em zonas balneares, há aqui uma questão que eu gostaria de saber a sua opinião. Aqui a zona de banhos do Fanal tem tido grande aderência. Aliás, por vezes as toalhas até ocupam o passeio. É verdade, portanto, esta zona tem infraestruturas de apoio, neste caso as casas de banho. Está previsto pela Câmara a abertura de um bar ou uma zona de convívio de apoio ali àquela zona? Está previsto, é um assunto que está incorporado numa reestruturação que se vai fazer da Avenida Tenente Coronel José Agostinho, esta avenida que passa aqui diante do Rádio Clube de Angra, que prevê exatamente a construção de uma estrutura de apoio, que aliás já foi encomendada e ainda não chegou, já devia ter chegado no início deste verão, que será colocada cá em cima, na zona ali ao pé das bandeiras. E, portanto, isso vai também melhorar um bocadinho o funcionamento daquela zona. E, além disso, já que estamos a falar nisso, também se prevê aqui a melhoria da entrada e saída do bailão, devido à entrada em funcionamento do terminal rodoviário, que felizmente também se aproxima da conclusão. Ok. Presidente, Angra celebra 488 anos de elevação à cidade este domingo, portanto haverá uma celebração que começa com um concerto no sábado, mas haverá uma sessão solene no domingo à noite. Angra, que já foi o centro dos Açores, descentralizou-se aqui a coisas, chamemos-lhe assim. Que importância tem novamente este aniversário? 488 anos, são muitos anos de elevação. Muitos anos. Aliás, Angra é a segunda cidade mais antiga daqui da zona do Atlântico. A mais antiga é o Funchal, que tem 25 anos de avanço em relação a Angra, portanto é algo que muito nos orgulha, tendo ainda em consideração que Angra é uma espécie de fênix renascida, teve aquela desgraça que foi o sismo de 1 de janeiro de 1980, mas renasceu melhor ordenada, com melhor arquitetura e, portanto, orgulha-nos muito o facto de, apesar desse infausto acontecimento, a nossa cidade ser património da humanidade, que nos coloca na primeira divisão dos sítios importantes neste mundo. E por isso, obviamente, que a cidade de Angra merece ser celebrada e tem muitas razões para isso, quer do ponto de vista da sua história e daquilo que já representou e representa a nível do arquipélago e a nível do país e mesmo da Europa, e também devido ao seu património arquitetónico e à criatividade das suas gentes. Nós temos uma lista invejável de escritores, de artistas, de gente das mais diversas vidas que brilharam ao longo dos anos e que dão a Angra, de facto, muito boas razões para celebrar. Presidente, para quem nos ouve, no que é que vai consistir também esta cerimónia que decorre ao longo de todo o fim de semana, digamos assim? Sim. Né? Bom, para além, os concertos obviamente estão abertos ao público, os nossos ouvintes são no Jardim todos, Duque da Terceira e no Largo Prior do Crato. E na Praça Velha no dia mesmo. E na Praça Velha no domingo, exatamente. E portanto toda a gente está convidada para os concertos, vamos ter bons concertos. A sessão solene será aquilo que é o normal nestas sessões. Vamos ter uma palestra sobre algo que é muito importante para a Angra e que estamos a celebrar 200 anos.
a primeira vez que Angra entrou no grande debate sobre a centralidade foi em 1822, em que nas Cortes Gerais Extraordinárias que aprovaram a primeira Constituição Portuguesa, os deputados dos Açores desataram a discutir uns contra os outros. Ou seja, nós tínhamos deputados pela Terceira, deputados pelo Pico e Faial e deputados por São Miguel, sendo que os da Terceira lutaram pela manutenção da unidade dos Açores e os de São Miguel resolveram declarar a sua independência em relação à Terceira, dizendo que era mais fácil ligações com Lisboa do que ligações com Angra. E isso está na origem da fragmentação do arquipélago nos 3 distritos que vieram a seguir e todas as questões que nós conhecemos e que chegaram até 1976 e mesmo depois de 1976, ou seja, depois desta autonomia constitucional, levaram a que tivéssemos 3 capitais em vez de uma. E, portanto, a gênese dessa questão aconteceu há 200 anos nesse debate. E nós vamos ter uma conferência e o lançamento de um livro exatamente sobre esse tema, em que há um historiador, o Leandro Ávila, que estudou esta matéria, vai-nos apresentar, enfim, as suas conclusões desse estudo e, ao mesmo tempo, vai ser lançado um livro que será oferecido a todos os presentes com, enfim, os debates que aconteceram há 200 anos atrás e que levaram à fragmentação do arquipélago e com as posições que os diversos deputados nessas constituintes tiveram, desde aqueles que, com muita força e muita vontade, tentaram defender a unidade do arquipélago e aqueles que, infelizmente, acabaram por vencer, que quiseram a divisão em 3. E é isso que vai acontecer na parte, digamos, cultural. Nessa mesma sessão vamos ter a entrega, como é costume, de medalhas a algumas instituições e dos prémios de mérito escolar, e talvez essa seja a parte mais importante, aos melhores alunos da Universidade dos Açores, aqui na Terceira, e das escolas secundárias do Concelho de Angra, em que nós vamos dar um cheque de 1000 euros a cada um dos que brilharam nas escolas. Vale a pena estudar um pouco mais. Vale a pena estudar um bocadinho mais. Já agora informar também que a Vitec transmitirá esta sessão solene e o Rádio Clube de Angra também faz questão de lá estar e também transmitirá a sessão de domingo à noite no Salão Nobre dos Passos do Concelho. Eu creio que vale a pena ouvir e seguir, porque a conferência que vai ser preferida é uma conferência de grande importância para percebermos a atualidade política também. Porque, de facto, estamos ali a ver a gênese da atual arquitetura do arquipélago. Presidente, falou aí em São Miguel, Ponta Delgada, Independência, fez-me lembrar aqui de 2 temas que se calhar até podemos fugir aqui um bocadinho à regra e falar sobre eles. Para um autarca com a sua experiência, com que olhos vê uma discussão entre um Presidente da Assembleia e um Presidente de Câmara? Isto não seria mais fácil discutir internamente e não publicamente seria mais, forma? Obviamente seria mais interessante, até porque são 2 pessoas do mesmo grupo político, seria mais interessante isso acontecer. Mas o que aconteceu em Ponta Delgada já aconteceu em Angra. Não sei se lembram dos anos finais ou da fase final do meu antecessor, José Pedro Cardoso, em que se passou por situações que não foram exatamente as mesmas, nem tiveram talvez aquela virulência que vimos outro dia, mas essas coisas acontecem. E a democracia é isto mesmo, o debate faz-se e, portanto, é do debate que vive a liberdade e, portanto, temos que aceitar que de vez em quando alguém parte a louça, como se costuma dizer. Mesmo que o rumo partidário seja o mesmo. Porque, no fim de contas, nós somos todos humanos e todos nós temos as nossas posições e todos nós também temos a obrigação de, publicamente, sempre que seja necessário, defender aquilo que é preciso defender. Obviamente que estas coisas, do ponto de vista de produtivo, às vezes mais vale uma boa conversa interna para resolver um assunto, mas quando isso não acontece, pois, e acho que não nos devemos estar muito particularmente espantados com isso. Reparem, por exemplo, o que aconteceu e está a acontecer neste momento no Reino Unido, entre o Primeiro-Ministro e os seus deputados, ou nos Estados Unidos, entre membros do Congresso e o seu Presidente. Portanto, nós estamos a falar no normal debate democrático, nós aqui, às vezes, esquecemos que ele existe. Portanto, eu acho que estamos dentro da normalidade democrática e é isso que, que está em causa. Outro dos temas neste caso, a discussão vai em torno do mercado da graça, mas
esquecendo o mercado Também da temos Graça, o mercado da Angra. perguntava-lhe exatamente por isso, o mercado do Duque de Bragança, aquela queixa que foi feita, como é que vai esse processo? Bom, o processo neste momento está a ser elaborado, o estudo necessário, portanto estamos a fazer, aliás, um processo que tem as suas semelhanças com outro. No nosso caso, estamos com as questões que têm a ver com o património e estamos a Tem tentar plano resolvê-las. contra incêndios, certamente. Essa parte não é aquela que nos está a preocupar mais, o que nos está a preocupar, e isso Claro, sim, e é um o assunto arranque em muito si importante, do assunto. é a resolução das questões do impacto patrimonial e a necessidade urgente de arrancarmos com uma obra que já leva 2 anos de atraso. Os nossos comerciantes realmente necessitam dali de uma melhoria significativa. Não daquele só os espaço. comerciantes que lá estão, mas particularmente Quem a zona visita também? central da cidade por causa do estacionamento, porque a grande importância da obra que se pretende fazer, e não é só a questão do mercado, isso, embora isso também seja obviamente importante, é mais a questão do estacionamento, porque estamos a falar de cerca de 250 lugares de estacionamento que, para dar uma ideia, são quase 5 ruas direitas de carros que se arruma ali. E, Dará portanto, muito jeito à cidade. dará muito certamente. jeito à cidade e, portanto, é essa que é a questão fundamental, que é criar espaço para o estacionamento, e isso é benéfico para todos os comerciantes e não apenas para aqueles que têm o seu negócio dentro da própria praça. Portanto, o assunto é bastante mais, digamos, de uma importância bastante mais alargada do que apenas a questão de quem lá está, embora, obviamente, com todo o respeito para quem lá está, e é importante para eles, mas é importante também para os outros comerciantes e, no fim de contas, para todos nós que vivemos nesta ilha e usamos esta cidade. Presidente, um assunto mais atual e que vem por parte do Governo Regional, o Governo salienta nas suas intervenções que tem maior proximidade com as autarquias, tem feito um trabalho que até criou uma direção regional com esse intuito. Sente-se maior aproximação ou sente que está tudo mais ou menos parecido? Eu creio que até agora as coisas têm corrido dentro da normalidade, sendo normalidade não ver nada diferente. Portanto, as coisas têm corrido bem, não tenho nenhuma razão para me queixar desse relacionamento, mas também não tinha em relação aos governos anteriores. Portanto, basicamente as coisas têm corrido bem e dentro daquilo que é a expectativa e a relação normal entre os dois níveis de poder, que tem que ter o respeito mútuo. Não? Presidente, indo para as competências das autarquias, o Presidente criticou publicamente aqui aquilo que é a inércia da região relativamente ao processo de transferência de competências para as autarquias. Quer-nos explicar um pouco o seu ponto de vista relativamente a este assunto? Nós estamos a assistir, a nível do país, a uma verdadeira revolução do ponto de vista da distribuição de competências entre a administração central e a administração local. É uma revolução enorme porque, na verdade, competências que nós consideramos como fundamentais para o bem-estar das populações estão a passar da administração direta do Estado para a gestão das autarquias. Estou a falar, por exemplo, a gestão das escolas, e estou a falar de todos os graus de ensino, até ao ensino secundário, questões como edifícios e gestão de centros de saúde, estradas, enfim, é um menu gigantesco de competências que estão a ser transferidas do Estado para as autarquias e, obviamente, esta transferência está a ser acompanhada dos respectivos fundos. Estamos a falar de alterações na casa do milhar de milhões de euros do ponto de vista orçamental que estão envolvidos neste processo. Isto tem vindo a ser feito através de um conjunto de diplomas que foram saindo e que abriram o caminho, mas também através da assinatura de acordos sectoriais entre a Associação Nacional dos Municípios e o Governo, tendo que nestas últimas semanas foram assinados 2 acordos sectoriais, um muito profundo e de enormíssima importância no setor da educação e um outro, enfim, menos profundo, mas também importante no setor da saúde, mas mais acordos estão a ser preparados e ao longo deste outono ou do próximo ano vamos ver com certeza outros acordos a serem feitos. Isto quer dizer que muitas daquelas competências que eram competências delegadas passam a ser de facto competências das autarquias. Isto tem depois uma consequência a nível do Orçamento de Estado, ou seja, as transferências do Orçamento de Estado para as autarquias, que são feitas de acordo com uma fórmula em que a Câmara de Angra, como todas as câmaras das 2 regiões autónomas, são tratadas em igualdade com as câmaras do continente, obviamente que não poderá continuar assim, porque nós vamos passar a ter competências muito menores em relação às competências que têm as autarquias do continente. O resultado será que nós vamos ficar aqui numa situação orçamental diferenciada. Ora, não é bom ficarmos assim.
não, é preciso não esquecer que a população açoriana não chega a 2,5% da população do continente. E nós ficarmos aqui uma coisinha pequenina e isolada é um passo no sentido de virmos a ter problemas, não vai acontecer de imediato, mas no médio e longo prazo virmos a ter problemas no que diz respeito às formas do financiamento das autarquias. Ora, a única forma que nós temos de acautelar isto é seguir aquilo que a lei diz. A lei que enquadra estas transferências de competências diz que, no caso das regiões autónomas, cabe à Assembleia Legislativa Regional estabelecer, enfim, as balizas de transferência de competências. Esta lei já leva 3, 4 anos de idade. No continente deram-se estes passos todos e nós cá não fizemos nada. Da mesma. E é por causa disso que eu há dias falei em inércia, porque é uma inércia perigosa. Nós podemos ficar aqui numa situação de isolamento face àquilo que acontece no resto do país, o que não é saudável. E é isso que me levou àquelas declarações, e não apenas minhas. Eu já vi que os jornais têm tido, o caso do Diário Insular, eu não tenho visto os outros, porque também tenho estado de férias, têm tido um conjunto de pessoas responsáveis sim. A pronunciar sobre essa matéria. Portanto, é um debate que Ainda está a acontecer e que é algum importante tempo que este também. debate se faça e que se cheguem a conclusões reais sobre estas matérias, exatamente para evitar o isolamento e aqui esta diferenciação que poderá vir a ser negativa no nosso futuro. Presidente, passando para um dos eventos que decorre esta semana e também fim de semana, que é o COFIT, este ano centralizado aqui no pavilhão, algum motivo especial para... Bom, a mim não deveria ser perguntado a mim, mas se a organização, a Câmara não é o organizador, É só apoio? é só apoiante. A mim desagradou-me profundamente o que aconteceu. Eu teria preferido que se mantivesse o modelo, até porque o modelo tradicional atraía mais gente. Além disso, o pavilhão não está preparado para funcionar em agosto. E, portanto, o que acontece é que nós levamos... dentro do pavilhão... E levamos muita gente em agosto para uma estrutura que não tem ar-condicionado, nem sequer tem uma ventilação adequada. E, portanto, aqueles bons espetáculos que nós assistimos na Praça de Touros deixam saudades. E eu também sou fã de ver o desfile na Rua da Sé, portanto, tenho muita pena que a organização tenha tomado este caminho, que não é de maneira nenhuma, do meu ponto de vista, o melhor. A concentração em frente ao Liceu também normalmente claro, era muito apelativa. Exatamente, até porque no verão as pessoas querem estar ao ar livre, querem este convívio aberto. Não é a mesma coisa colocar isto dentro de um pavilhão que não tem as condições de climatização para permitir que um espetáculo destes se faça com a qualidade que aqueles grupos merecem. É preciso não esquecer que nós estamos perante um conjunto de grupos vindos, enfim, dos 4 cantos do mundo, de grande qualidade e que, do meu ponto de vista, mereciam melhor do ponto de vista daquilo que nós cá fazemos, e aliás a experiência passada diz que era possível. Bom, esta é uma pergunta que fica a sugestão aqui para a organização do evento. Fica a sugestão para fazerem a organização do evento. Presidente, mesmo para terminar o nosso programa, a obra perto da Circular, perto na rotunda da AIC, está quase concluída. Levou aqui um corte de água que algumas pessoas contestaram, mas que é para um bem maior também. Este processo está quase no fim, já se nota que o pavimento está quase no lugar. Este é um daqueles processos que também deixou aqui alguns amargos de boca em vários aspectos. Vamos começar por esta questão da água. Normalmente, quando se faz uma obra desta dimensão e que se mexe com uma adutora que tem importância daquela, tomam-se medidas de criar um circuito alternativo. Isso não foi feito e o resultado foi 2 cortes de água, um no início e agora outro no fim, que felizmente foi curto, mas ainda assim causou incómodos que não era preciso. E além disso, foi feito num horário que não era o melhor, mas a verdade é que o empreiteiro está a trabalhar em horas normais, quando uma obra dessa, enfim, com essa dimensão, com esse impacto, bem que podia ter sido feito às tantas da madrugada, e o assunto teria passado sem termos dado por isso. Esta obra vem trazer também aqui a revisão de quem gera a obra para um futuro, porque realmente há aqui coisas que não podem ser feitas da forma como foram. Há aqui uma aprendizagem que tem que ser feita, quer no que diz respeito às questões de gestão da própria obra. Uma obra que tem um impacto tão grande sobre o funcionamento da cidade deveria ser feita tomando um conjunto de medidas de minimização do seu impacto. Obviamente que esta obra tinha que acontecer. Nós também não podemos... queria causar transtornos de alguma forma. E claro, obviamente que estas coisas, milagres não existem.
Agora, teria sido provavelmente razoável ter, por exemplo, feito os carros passar a direito sobre a rotunda, para salvar ali uns metros quadrados de erva, tivemos a dar umas tantas voltas. Teria sido razoável colocar umas chapas de aço sobre a vala e fechar a rua durante menos tempo, e teria sido razoável criar um circuito alternativo para a água, ou pelo menos, se isso não fosse possível, ter cortado a água durante a noite ou num período mais consentâneo com a atividade da cidade. Pronto, é daquelas coisas, os incómodos estão feitos, as coisas estão passadas. No que diz respeito à vertente da Câmara, ficam aqui também minhas desculpas, porque obviamente que as culpas destas coisas têm que se dividir por todas as entidades envolvidas, embora a gestão da obra não seja da Câmara, portanto é uma obra que é gerida pelas obras públicas, mas ainda assim, obviamente, que a Câmara também tem muito que dizer nesta matéria. Portanto, as coisas, temos que reconhecer, não foram exatamente conduzidas da forma como eu gostaria que tivessem sido. Fica a aprendizagem, esperemos que não volte a acontecer este tipo de situações. Presidente Alô Menezes, foi um gosto tê-lo connosco no estúdio de Rádio Clube de Angra. Muito obrigado. E continuação de um bom fim de semana e até amanhã nas comemorações. Até amanhã nas comemorações, e fica mais uma vez aqui o meu convite para, obviamente que não vos posso convidar a todos para a sessão solene, porque a sala não leva, não levam a todos. mas para o concerto estão todos convidados, para os concertos estão todos convidados, e obviamente quem quiser seguir a sessão tem aqui o Rádio Clube de Angra. Presidente, obrigado mais uma vez, para si que nos ouve, continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.